Nesta videoaula estarei mostrando aqui para vocês como que eu fiz esta manta, quantidade de material que eu usei e quais as cores que eu precisei para montar aqui esta rosa aqui nesta manta. Ela ficou quadrada, então aqui são 38 quadradinhos por 38, então eu tenho 1444 quadradinhos e depois ali mais um pedaço aqui do barrado. Então, aqui a minha peça, eu trabalhei toda no fio Anne, com agulha 2 milímetros. A minha peça ficou com 92 centímetros por 92. Então, agora aqui no início do vídeo, eu vou passar aqui para vocês algumas orientações, pode demorar um pouquinho, porque aqui para poder montar aqui, ó, com todas essas cores, eu preciso explicar bem direitinho para que vocês possam entender a quantidade de material que vocês vão precisar para fazer essa peça. Então, eu recebi a foto da cliente, então ela que escolheu a cor aqui do fundo, escolheu o roxo, e aqui para o meio, então, da rosa, aqui eu escolhi um lilás para combinar ali com o roxo. Eu fiz aqui no Excel, essa tabela aqui, mas é gráfico de ponto cruz, então você pode fazer aqui qualquer desenho em ponto cruz usando essa técnica aqui, fazendo os quadradinhos de crochê. Conforme eu fui fazendo o quadro, fui unindo um no outro. Eu trabalhei da seguinte forma, então aqui eu tenho 38 quadradinhos por 38. Eu comecei aqui pelo primeiro quadradinho, então eu fiz aqui a primeira carreira, depois fiz a segunda carreira e fui fazendo carreira por carreira. A cada carreira aqui, eu levei em média 1h e 40 minutos. E aqui no bico, depois que eu fiz ali, nas 4 primeiras carreiras aqui, mais ou menos 1h cada carreira. E aqui no bico, que é onde é mais trabalhado um pouquinho, 1h e 30 minutos ali em média. Mas depende aí de como você faz o seu trabalho. Então, aqui eu coloquei o número das cores e a quantidade de quadradinhos de cada cor. E aqui, então, eu tenho 38 por 38. Então, 38 vezes 38, eu tenho 1444 quadradinhos. Então, se você tem um gráfico aí, você vai contar a base aqui, 38. E aqui na lateral eu tenho 38. Vou fazer esse número vezes esse para saber a quantidade de quadradinhos que eu preciso para fazer a minha peça. E depois eu fui aqui marcando também, ó, carreira por carreira. Mas isso aqui eu fiz para que eu pudesse aqui passar para vocês certinho a quantidade de quadradinhos de cada cor para vocês terem uma base. Então, eu fiz aqui, ó, carreira por carreira. Aqui teve criança em casa, né? Fez uns risquinhos ali para colorir um pouco. E fui fazendo assim, ó, até a 38ª carreira. Todas as carreiras eu fiz assim, depois eu fiz o bico e fui cronometrando ali para saber o tempo certinho. Então, aqui para a rosa central, aqui essa maior, eu usei o lilás, que é essa parte aqui, a cor 6006. Eu usei aqui, ó, o fio Anne para trabalhar a peça. E usei a agulha 2 milímetros. A indicação é 1,75, mas como o meu ponto é apertado, eu usei a agulha 2 milímetros. Aqui a tez do fio é 2,95, a indicação da agulha é 1,75. Então, para essa base aqui do meio, eu comprei o novelo de 500 metros. Então, nem foi um novelo, porque aqui, ó, eu tenho 324 quadradinhos nessa cor. Então, eu fiz aqui os quadradinhos, depois eu desmanchei um quadradinho e medi para ver a quantidade de fio que eu ia usar por cada quadradinho. Então, para o meu ponto com agulha 2 milímetros, cada quadradinho, o meu aqui ficou em média 1,30 m para cada quadradinho. Então, aqui como tem 500 metros no novelo, um novelo deu e sobrou. Então, aqui eu tenho que fazer, ó, os 324 quadradinhos vezes 1,30 m, para saber se um novelo vai dar para fazer. Então, para fazer a peça, eu usei 3 tons aqui
de bege para dar esse efeito. Então, aqui eu usei o novelo pequenininho, porque aqui, ó, bege claro, 80 quadradinhos, o médio, que é esse aqui, 53 e o outro 13. Então, aqui o novelo do bege claro, eu usei 2 novelos, porque são 80 quadradinhos. Do médio também comprei 2, porque são 53 quadradinhos. Um novelinho desse dá em média 50 quadradinhos. E o bege mais escuro aqui, que é esse marronzinho, 13 quadradinhos. Então, um novelo deu e sobrou. Aqui no verde, eu usei 4 tons de verde. Vou passar também as cores aqui pra vocês, a numeração. Usei também o vermelho, aqui nessa parte da flor. E usei também o rosa. O rosa eu comprei um novelo grande porque eu tenho encomenda de outra peça, então eu já vou usar o rosa para outra peça. Mas poderia ser aqui o novelo pequeno também, ó, porque no rosa 35 quadradinhos. Então um novelinho pequeno também daria para fazer. Então agora aqui eu vou passar a numeração para vocês de todas as cores que eu usei nessa manta. Começando aqui pelo roxo, cor 6313. No lilás, cor 6006. No fio rosa, cor 6085. Daí aqui eu tenho os 3 tons aqui de bege. O mais clarinho, 7684. Aqui o médio, 7625. E aqui o mais escuro, 7382. O vermelho que eu usei é a cor 3635. Agora eu tenho aqui os tons de verde. Então, aqui eu tenho o verde limão, 5203. Depois eu tenho esse outro verde aqui, 5767. Esse outro verde, 5800. E o verde mais escuro, 5398. Então, usei todas essas cores para estar fazendo esta manta. Os quadradinhos que eu usei, eu fiz da seguinte forma. Comecei com 4 correntinhas, subi aqui as 3 correntinhas, fiz os 2 pontos altos, 3 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos, 3 correntinhas, 3 pontos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, ele é desta forma aqui que eu trabalho na manta toda. Eu fiz aqui com 4 correntinhas para ficar bem fechadinho. Mas você pode estar fazendo também com 5 correntinhas, se você notar aqui que é difícil de trabalhar aqui no início. Não fiz aqui com anel mágico, porque ficaria muito trabalho para eu arrematar depois. Porque o anel mágico, se você não fizer os nozinhos depois, ali finais, esconder atrás dos fios, ele corre o risco de estar desmanchando a peça. Então, eu fiz já com as correntinhas desta forma aqui. Para fazer o acabamento depois atrás, eu vou usar a cola jeans. Aqui na minha cidade eu pago R$ 2,50. Tem 20 gramas. Então, aqui ela é indicada para artesanato. Depois ali, então, do lado avesso da peça para fazer os acabamentos ali dos fios, eu vou usar a cola jeans para fazer ali os arremates, para finalizar a peça. Então, agora aqui, eu estarei mostrando para vocês como que eu vou fazer os quadradinhos e fazer a união dos quadradinhos. Eu vou fazer aqui apenas uma demonstração, porque aqui, como são 1444 quadradinhos, não tem como estar passando a videoaula completa aqui para vocês. Mas, a partir desse modelo que eu vou passar aqui para vocês, dessa breve explicação, vocês estarão conseguindo fazer qualquer peça com qualquer desenho, seguindo desta maneira. Então, aqui eu começo por esse cantinho e vou fazendo. Você pode começar pelo outro também e unindo. Então, primeiro eu uni todos esses quadradinhos. Eu vou fazer aqui com apenas uns 4 quadradinhos por 4. Você já pode ter uma base de como que a gente vai fazer aqui na peça.
Vou fazer aqui usando essas 3 cores, ou 2 cores, só para que vocês possam ter uma base aí. Então, aqui, ó, com o meu fio, eu deixo aqui, ó, mais ou menos um dedo aqui e mais esse dedo ali, para que eu possa fazer aqui o arremate depois, não fique pouco fio. Então, em média aqui, ó, deixo uma medida aqui de 2 dedos, ó. Aqui, eu coloco a agulha atrás aqui do meu fio e giro aqui 360 graus. Fica ali uma laçadinha, passo o fio aqui por dentro. Então, eu tenho aqui o meu nozinho inicial. Aqui eu vou fazer as 4 correntinhas. Eu vou voltar aqui no primeiro pontinho e finalizar aqui com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Agora aqui, ó, escondendo este fio, eu vou trabalhar os bloquinhos de pontos altos. Vou laçar aqui o fio e aqui no meinho aqui, ó, dessa argolinha que eu fiz, eu vou puxar o fio. E eu vou fazer aqui ponto alto alongado. Vou tirar somente um fio, depois tiro 2 e os 2 últimos. Laço novamente, volto ali no espacinho, puxo aqui o fio, tiro uma alcinha, tiro 2 e depois 2. Então, aqui eu já tenho meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas de separação e faço novamente ali dentro 3 pontos altos. Tiro um fio, 2 e 2. Então, todos os pontos eu vou fazer desta forma. Tiro uma vez, 2 e 3. E completo aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. 3 correntinhas novamente. E os 3 pontos altos novamente. Três correntinhas. Venho aqui novamente e faço os 3 pontos altos. Então, eu fico com 4 bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Fiz os 4 bloquinhos, faço 3 correntinhas, finalizo com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Eu alongo aqui um pouco meu fio, vou inserir a agulha aqui de trás para frente no próximo pontinho, pegando aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto e levo esse fio para o lado avesso. Aqui eu passo o fio aqui por dentro e corto aqui mais ou menos também, ó, uma medida de 2 dedos. Conforme eu já vou fazendo os quadradinhos, eu já vou arrumando aqui, ó, pra ele ficar bem retinho. Agora, esse fio aqui, ó, com a agulha mesmo aqui de crochê que eu estou trabalhando, eu vou descer esse fio até chegar perto ali desse outro fio, escondendo aqui atrás dos pontos. Se você tem agulha de tapeceiro, você pode estar usando agulha de tapeceiro. Ou uma agulha mais fina de crochê, para ficar mais fácil de descer até aqui com esse fio. Arrumo aqui para não ficar repuxado. Aqui, como eu comecei com as correntinhas e o ponto ali, não é anel mágico, então eu vou colocar só um pinguinho aqui da cola e faço 2 nozinhos. Pingo ali, ó, só um pouquinho. Faço os 2 nozinhos e ali eu posso cortar bem rente ali aos fios, porque não tem perigo de soltar, ó. Fica já o nozinho com cola.
Então, depois que você finaliza a peça, eu deixei para fazer os arremates no final, depois que eu trabalhei todos os quadradinhos, porque depois eu passo a cola e deixo secar ali por 24 horas e não lavo a peça enquanto não seca bem essa cola, fica bem rente ali o acabamento. Então, esse quadradinho aqui, ó, é como se fosse esse primeiro quadradinho. Agora eu vou fazer o segundo e vou fazer a união aqui. Vou pegar outra cor aqui. Você vai fazer conforme a cor aí da sua peça. Começo novamente da mesma forma que eu fiz ali o outro quadradinho. Faço as 4 correntinhas. Volto no primeiro pontinho ali, faço um ponto baixíssimo. Subo as 3 correntinhas. Faço aqui mais 2 pontos altos, da mesma forma que eu fiz ali no outro. E agora eu vou fazer a união aqui dos quadradinhos. Vou fazer uma correntinha. Agora aqui, ó, na primeira carreira eu só faço a união aqui em 2 partes. Então, você vai fazer até o final. Vai fazendo e unindo seus quadradinhos desta forma. Sempre cuidando o lado direito com o lado direito. Quando eu pego aqui, ó, fica avesso com avesso. Essa parte com esta. Faço um ponto baixo aqui nessa alcinha de correntinha. Faço uma correntinha. Agora eu volto aqui na minha peça, onde eu estou fazendo aqui o quadradinho, e faço novamente mais 3 pontos altos. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou unir novamente aqui nesse outro cantinho. Então, depois que fiz uma correntinha, eu faço um ponto baixo, uma correntinha novamente e volto aqui na peça onde estou fazendo aqui o quadradinho. Faço os 3 pontos altos novamente. Então, aqui eu tenho a união aqui, ó. Conforme eu vou fazendo, eu já vou arrumando aqui, ó, pra ficar bem certinho. Desta forma aqui. Aqui, depois que fiz os 3 pontos altos, eu faço as 3 correntinhas. Faço mais 3 pontos altos. Para finalizar aqui com os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Sempre escondendo ali o fio. Faço as 3 correntinhas e finalizo aqui na terceira correntinha. Alongo o fio. Pego aqui as 2 alcinhas do ponto e levo o fio para o lado avesso. Então, aqui, ó, eu tenho a união aqui já de 2 quadradinhos. Que seria aqui o primeiro, esse marronzinho, o segundo, esse outro aqui mais clarinho. Vou unir aqui mais 2, desta forma. Depois eu começo a união aqui, para vocês verem como que continua a união aqui nas demais peças. Então, aqui eu já comecei o próximo quadradinho, então sempre vou começar dessa forma aqui. Faço as 4 correntinhas e os 3 pontos iniciais aqui do primeiro bloquinho. Depois, faço uma correntinha. Agora, eu faço a união aqui, nesses 2 cantinhos. Fiz uma correntinha, pego ali a minha peça, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui no quadradinho, faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, faço a união ali novamente.
e termino aqui o quadradinho. Três correntinhas, mais 3 pontos altos e finalizo da mesma forma que eu fiz ali nos outros quadradinhos. Então aqui, ó, já tenho 3 quadradinhos. Eu uni 38 quadradinhos na cor roxa para iniciar a minha manta. Aqui, se você quiser iniciar também fazendo os desenhos aqui primeiro, para depois ir trabalhando em volta, também não tem problema. Mas você tem que ir marcando aqui qual quadradinho que você já fez para não se perder depois. Por isso que eu escolhi fazer assim, ó, por carreira, que é mais fácil para não se perder. Mas pode começar de outra forma também, fazendo aqui e trabalhando em volta os quadradinhos, unindo aqui em volta. Eu vou fazer mais um quadradinho aqui, para ficar com 4 quadradinhos por 4, e depois eu volto para mostrar como que eu vou unir aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu tenho os 4 quadradinhos. Então, você trabalha aqui a carreira até finalizar aqui, fazendo a união aqui, ó, nesses 2 cantinhos. Vai unindo até você terminar a tua carreira. Então, aqui eu vou começar a fazer a união ali, como se eu estivesse, então, na minha segunda carreira de quadradinhos. Já iniciei aqui o próximo quadradinho, faço uma correntinha. E agora eu vou unir aqui e aqui. E continuo fazendo o quadradinho. Então, aqui ao lado direito e aqui direito. Agora aqui ficou avesso com avesso. Faço um ponto baixo aqui no cantinho. Uma correntinha. Fica desta forma. Volto aqui no quadradinho. Faço os 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, e agora eu vou unir ali no outro cantinho, ó. Então, ali no cantinho, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui no quadradinho e termino o meu quadradinho fazendo os 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos e mais 3 correntinhas para finalizar. Então, aqui o primeiro quadradinho do canto, só vamos unir ali, ó, nos 2 cantinhos. O próximo, eu já tenho 3 cantinhos para fazer a união, então vai ser um pouquinho diferente deste, mas eu já vou mostrar para vocês. Aqui eu estou trabalhando com fio ane, mas você pode estar fazendo com qualquer fio, desde que você use a agulha indicada aí no rótulo, ou a agulha que você tem costume para usar aí para cada numeração de fio. Então, aqui fica desta forma. Fiz a união aqui e ali. Então, aqui seria a minha primeira carreira e aqui a segunda carreira. Agora, o próximo quadradinho, eu vou unir aqui uma vez, vou unir aqui e depois ali. Então, agora aqui, ó, já iniciei o próximo quadradinho novamente, fiz aqui os 3 pontos, uma correntinha. Vou unir agora aqui nesse cantinho, ó. Pego aqui, então, o quadradinho que já está pronto. Faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui no meu quadradinho. Faço os 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, agora eu vou unir aqui, ó. Que eu já vou arrumando. Vou unir aqui, nesse quadradinho e no outro ali. Vou fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo ali para ficar bem juntinho aqui o meio. Então, aqui, ó, depois que eu fiz uma correntinha,
eu venho aqui nesse espaço e faço o meu ponto baixo. Depois eu faço um ponto baixo aqui nesse outro espaço, ó, desse quadradinho. Depois faço uma correntinha, volto aqui no meu quadradinho, faço os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou unir aqui no quadradinho, ó, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e desço aqui para finalizar o meu quadradinho. Aqui eu finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde iniciei aqui o meu quadradinho. Faço ponto baixíssimo, alongo o fio, levo para o lado avesso e corto esse fio. Então, aqui ficou da seguinte forma, ó. Aqui onde eu tenho esse cantinho, onde eu tenho a união aqui, ó. Então, aqui eu só fiz um ponto baixo, a correntinha e os 3 pontos altos. Uma correntinha aqui nesse cantinho, um ponto baixo, e no outro cantinho ali um ponto baixo. Depois uma correntinha, finalizei aqui os 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo e virei aqui, terminei o quadradinho. Somente aqui, ó, que vai ser diferente a união. Aqui é só um ponto, aqui também é só um ponto. E aqui eu faço um ponto aqui e um ponto ali. Então, fica ali, ó, com 2 pontos baixos, a união aqui, onde tem os 4 quadradinhos. Vou fazer mais uma vez aqui, então, para não ficar nenhuma dúvida aí para vocês. Comecei aqui o próximo quadradinho, já fiz uma correntinha, faço a união aqui, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui no quadradinho, faço os 3 pontos altos. Então, agora eu cheguei novamente ali, ó, onde eu tenho a união aqui nesse cantinho. Eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço, faço aqui um ponto baixo, nesse quadradinho, e venho aqui nesse próximo quadradinho e faço também um ponto baixo. Uma correntinha, então fica desta forma aqui, ó, nesse cantinho. Conforme eu vou fazendo, como eu disse ali já no início, eu vou arrumando para ficar bem certinho os meus quadradinhos. Então, depois que eu fiz ali os pontos e uma correntinha, eu faço os 3 pontos altos para depois fazer a união novamente. Faço uma correntinha e faço a união aqui nesse cantinho, uma correntinha, desço aqui novamente e finalizo o meu quadradinho. Faço 3 correntinhas, finalizo com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, já tenho 7 quadradinhos. Vou fazer aqui o próximo, para unir aqui, que vai ser, no caso, seria o último aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu finalizo também.
Então, aqui eu tenho 8 quadradinhos. Então, eu tenho aqui, ó, já 2 carreiras, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 para ficar 4 por 4. Então, aqui eu tenho 4, quero que fique 4 por 4, para depois eu mostrar para vocês como que eu faço o bico, depois que eu finalizei toda a união aqui dos 1444 quadradinhos, ali da minha manta. Então, vou fazer aqui mais 2 carreiras e volto para mostrar como que faço o bico. Então, você vai continuar a união da mesma maneira que eu fiz aqui, ó. Vai iniciar o quadradinho, vai fazer a união aqui e aqui. Vai iniciar o próximo quadradinho, vai ter união aqui embaixo, aqui nesses 2 cantinhos, depois ali, desce e finaliza. E vai fazendo desta forma. Então, aqui eu já uni os 16 quadradinhos, 4 vezes 4, tenho 16. Aqui no último, eu ainda não arrematei, porque eu continuo com o mesmo fio para fazer o bico em volta. Então, aqui, ó, você vai trabalhar toda a sua peça conforme o gráfico que você estiver seguindo. Então, aqui é como se eu tivesse trabalhado aqui já toda essa peça. Aqui no último quadradinho, se você vai fazer o bico aqui em volta da mesma cor, você vai usar aqui o mesmo fio aqui do último quadradinho. Então, aqui, ó, digamos que aqui é a minha peça, né? Fiz a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, aqui é a minha última carreira. Aqui no último quadradinho, eu fiz as 3 correntinhas para finalizar a carreira. Venho aqui e finalizo com ponto baixíssimo, só que agora eu não vou arrematar o meu fio. Então, vou fazer essa parte aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer somente aqui, ó, nesses 4 quadradinhos. Até ali. Porque aqui o canto, todos os 4 cantos, vamos trabalhar da mesma forma. Aqui, como eu tenho número par de quadradinhos, aqui o número de leques também deu número par. Então, aqui, ó, se você perceber aqui, nesse último leque, quando eu estou finalizando a carreira, eu não faço ponto baixo igual eu fiz ali. Eu faço o leque, faço um ponto baixo bem aqui, nesse pontinho que eu tenho ali no meio, entre aqui, ó, e essa parte aqui, onde eu faço essa voltinha. E aqui eu tenho o ponto baixo ali na direção do leque. Então, dependendo do teu gráfico, se for número ímpar, vai dar certinho aqui para você trabalhar o canto, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, assim por toda a volta. Senão, vai ter que fazer desta forma aqui. Então, o meu aqui é número par. Aqui o cantinho, eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Esse ponto alto eu continuo fazendo ponto alto alongado da mesma forma que eu trabalhei nos quadradinhos. Então, seguindo aqui pelo desenho aqui, ó, onde eu já tenho a peça pronta, eu subi aqui esse ponto alto, ó, que são as minhas 3 correntinhas e fiz mais um ponto. Não trabalho ali no último ponto alto. Então, depois, quando finalizar a carreira, é que eu vou completar aqui o meu cantinho aqui da minha peça. Então, depois que eu fiz o ponto alto, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. E no ponto do meio aqui, ó, desse bloquinho, eu vou fazer o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui eu fiz 3 correntinhas de separação, mas vai depender da tensão do seu ponto. Se você notar que precisa de mais um pontinho ali, você pode colocar mais um pontinho. Depois que eu fiz aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse ponto do meio. Então, eu terei o meu primeiro leque desta forma aqui, ó, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui no mesmo espacinho, eu faço os 2 pontos altos.
Vou fazer 2 correntinhas e aqui novamente eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, em cada quadradinho, vamos trabalhar igual aqui, seguindo aqui em volta de todo o trabalho, ó. Fazendo os leques aqui, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, até chegar aqui, onde eu tenho que fazer da mesma forma que eu comecei ali o outro cantinho. Então, eu vou fazer aqui no próximo e volto para continuar ali. Então, aqui você vai fazer em todo o seu trabalho, da mesma forma que eu fiz ali na minha manta. Em todos os quadradinhos, você trabalha o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora aqui, quando eu chego na curvinha, eu faço 3 correntinhas de separação. Então, somente ali na curvinha, aqui para o meu ponto, eu uso 3 correntinhas. Aqui na lateral inteira, eu uso 2 correntinhas de separação entre um leque e o outro. Então, aqui eu faço as 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui essa parte, onde vamos fazer esta curvinha aqui do canto. Eu pulo o primeiro ponto alto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto. No terceiro ponto, faço um ponto alto. E aqui dentro do espaço das correntinhas, eu faço mais 2 pontos altos. Desta forma. Agora, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar aqui e vou trabalhar aqui na outra lateral da minha peça. Faço os 2 pontos altos aqui dentro desse espaço das correntinhas e um ponto alto para cada ponto aqui, não fazendo no último. Então, vai ficar com 4 pontos igual aqui. Depois que eu fiz os 4 pontos, então 2 pontos aqui dentro e um ponto para cada ponto ali, não trabalhando no último. Faço as 3 correntinhas. E trabalho aqui novamente da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Os leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei a curvinha, ali os 2 leques, cheguei na outra curvinha ali, onde vai ser o meu cantinho. Fiz as 3 correntinhas. E da mesma forma que eu trabalhei ali, eu trabalho aqui. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, aqui dentro do espaço das correntinhas. Faço mais 2 pontos altos, 3 correntinhas, mais 2 pontos aqui novamente. E aqui nos próximos 2 pontos, um ponto para cada ponto de base, ficando aqui, ó, com 4 pontos altos. 3 correntinhas de separação, aqui depois que eu trabalho o canto. Venho no ponto do meio, do próximo quadradinho e trabalho o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E trabalho assim por toda a volta da minha peça. Aqui a quantidade de correntinha de separação, você vai fazer conforme a tensão do seu ponto. Pode ser que você precise de mais pontos ali, mais correntinhas, ou pode ser que com uma correntinha apenas já fique bom ali na sua peça. Cheguei novamente no cantinho, faço as 3 correntinhas. Pulo um ponto, venho no segundo. Faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto. E aqui dentro mais 2 pontos altos. 3 correntinhas. Trabalho aqui na outra lateral da minha peça. Trabalhei o canto novamente, 3 correntinhas. Venho aqui no próximo quadradinho. Faço o meu leque.
ficando assim, ó. Aqui eu cheguei no cantinho onde eu iniciei a minha carreira. Então, eu trabalhei aqui da mesma forma que aqui nos outros cantinhos. Pulei o primeiro ponto, trabalhei 2 e 2 ali dentro. 3 correntinhas e mais 2. Então, aqui no início, eu já tenho os meus 2 pontos iniciais. Fiz aqui os 2 últimos pontos altos aqui dentro da alcinha. Venho aqui ó, na terceira correntinha, onde iniciei a carreira, e finalizo com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e faço um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Então, eu já tenho aqui novamente os 2 pontos altos iniciais da minha próxima carreira, que é aqui no cantinho. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixo. Aqui também, ó, você pode estar fazendo uma correntinha ou 2, vai depender da tensão do seu ponto. Então, eu faço 2 correntinhas e um ponto baixo aqui nessa alcinha de 2 correntinhas. 2 correntinhas novamente, e aqui dentro do leque eu faço o leque novamente. Então, aqui no leque vai ser somente repetição. A mesma quantidade de pontos e de correntinha de separação. Fiz os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro do leque da carreira anterior. 2 correntinhas, um ponto baixo aqui nessa alcinha de 2 correntinhas de separação entre um leque e o outro. Então, aqui eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas novamente. E leque dentro do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Duas correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui eu faço ponto alto para cada ponto alto. Então, eu vou ter aqui 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Tenho aqui um bloquinho com 4 pontos altos. Depois que eu fiz os 4 pontos, eu vou fazer uma correntinha. E agora, aqui dentro dessa alcinha de 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no bloquinho de 4 pontos altos e faço um ponto para cada ponto de base. Então, aqui no cantinho vai ficar desta forma aqui, ó. Todos os 4 cantinhos, vamos trabalhar desta forma. Fazer um ponto para cada ponto de base, uma correntinha. Na alcinha aqui das 3 correntinhas, fiz um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha de separação e fiz ponto alto na direção de cada ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo aqui nessa alcinha das correntinhas. 2 correntinhas, leque dentro do leque. E sigo assim por toda a volta. Quando chegar ali no cantinho, você vai repetir o que foi feito nesse cantinho aqui. Em todos os 4 cantinhos, vamos trabalhar assim. Finalizando aqui a carreira, eu trabalhei aqui o bloquinho de 4 pontos altos, fiz aqui uma correntinha de separação, ponto alto, 3 correntinhas e o ponto alto. Depois do ponto alto, aqui eu fiz a correntinha de separação. Aqui, então, falta eu trabalhar nesses 2 pontos altos aqui para finalizar a minha carreira. Então, eu venho nesses 2 pontos, faço um ponto para cada ponto de base, formando aqui o meu bloquinho dos 4 pontos altos. Finalizo aqui na terceira correntinha, onde iniciei a carreira. Ficando assim. Subo novamente as 3 correntinhas. Para dar a altura do ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, tem meus 2 pontos iniciais. 2 correntinhas, leque dentro do leque.
Então, esse leque, a mesma quantidade de pontos que eu fiz na carreira anterior, eu faço aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e leque dentro do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço as 2 correntinhas e cheguei aqui no cantinho. Então, aqui, se você está fazendo uma peça grande, você vai trabalhar aqui, ó, por vários leques até chegar ali no cantinho. Aqui no cantinho onde eu tenho os 4 pontos altos, eu continuo trabalhando um ponto para cada ponto de base. Vou manter aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos. Desta forma. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha no ponto alto, aqui do meio ali, onde eu tenho esse Vzinho. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, faço uma correntinha novamente, e agora aqui eu faço o Vzinho novamente. Um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Aqui nesse espaço das 3 correntinhas. Faço uma correntinha de separação, aqui nesse ponto alto do Vzinho da carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação, e aqui onde eu tenho o bloquinho de 4 pontos altos, eu mantenho os meus 4 pontos altos. Faço um ponto para cada ponto de base. Duas correntinhas e vou ali trabalhar dentro do leque novamente. E sigo assim por toda a volta do meu trabalho. Então, aqui o cantinho agora vai ficar desta forma, todos os 4 cantinhos da nossa peça. Aqui eu já terminei a minha terceira carreira. Então, aqui na minha peça eu fiz com 5 carreiras. Que eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. Então, eu finalizei esta carreira aqui. Agora, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. E fazer um ponto alto. Aqui no próximo ponto. Agora, aqui nós vamos fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Mas como eu iniciei aqui com correntinha, ele já fica desta forma aqui, ó, aparecendo os 2 pontos altos fechados juntos. Mas quando chegar aqui, ó, eu não vou fazer os 4 pontos da mesma forma que a carreira anterior. Vou começar o primeiro ponto alto, vou no segundo e faço os 2 pontos fechados juntos. E aqui nesses 2 últimos também. Aqui nesse cantinho eu vou fazer 2 correntinhas depois que eu fiz 2 pontos altos. E vou fazer a mesma forma que eu fiz aqui, ó. O ponto baixo, 2 correntinhas e leque aqui dentro do leque. Então, nós vamos repetir aqui essa carreira anterior, que é do ponto baixo. O que vai mudar vai ser aqui nos 4 cantos da peça. E aqui continua da mesma forma. Então, vou fazer os 2 pontos altos, as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, 2 correntinhas, ponto baixo aqui entre um leque e o outro, 2 correntinhas, leque dentro do leque. Então, aqui na lateral vai ser sempre desta forma aqui em todos os leques. Vou repetir o leque. E entre um leque e o outro, eu vou fazer o ponto baixo, separando aqui, ó, por 2 correntinhas. Agora, eu cheguei aqui, fiz as 2 correntinhas.
Cheguei aqui no cantinho, onde eu vou fechar os 2 pontos altos juntos. Então, eu dei a laçadinha, vou começar aqui esse ponto alto, tirando uma alcinha e depois 2. Deixo 2 em espera aqui na agulha. Laço novamente, vou no próximo ponto alto, puxo o fio, tiro uma alcinha e tiro 2. Agora, eu fiquei com 3 alcinhas. Tiro essas 3 de uma vez, ficando assim. Uma correntinha de separação. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha no ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e no próximo ponto alto, que é agora aqui, ó, do Vzinho, eu faço o ponto alto. Uma correntinha novamente. E agora, dentro do Vzinho, eu faço o ponto alto, as 3 correntinhas e mais um ponto alto. Aqui eu viro, faço uma correntinha no ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha e no próximo ponto alto. Agora, aqui eu faço uma correntinha e fecho esses 2 pontos altos juntos. Começo o ponto alto, tiro uma alcinha e tiro 2. Fiquei com 2. Começo o próximo ponto alto, tiro uma alcinha e tiro 2. E fico com 3. Tiro essas 3 alcinhas de uma vez. E aqui eu faço 2 correntinhas. Na alcinha aqui eu faço ponto baixo. 2 correntinhas e leque dentro do leque. E sigo assim por toda a volta da minha peça. Então, ali nos 4 cantinhos, nós vamos trabalhar desta forma ali, ó. Então, aqui eu tenho os 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha. E aqui, então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por uma correntinha. As 3 correntinhas e, novamente, 5 pontos altos separados por uma correntinha. E depois, aqui, 2 pontos altos fechados juntos. Vai ficar desta forma aqui os 4 cantinhos da nossa peça. Agora, aqui, para finalizar a minha carreira, eu já trabalhei aqui os 5 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, aqui, depois que eu faço o último ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu tenho a correntinha e esse ponto alto. Pego bem aqui em cima desse ponto. Faço aqui um ponto baixo, para iniciar aqui a minha carreira, ó. Eu vou trabalhar agora nesse espacinho aqui, onde eu vou fazer esse leque aqui. Vou subir 3 correntinhas, e aqui nesse espaço aqui, ó, entre esse ponto alto e onde eu tenho esses 2 pontos fechados juntos, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu também tenho 2 pontos altos fechados juntos. Ele fica diferente aqui um pouco dos demais, porque eu começo já com as correntinhas e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto picô. São 3 correntinhas. Pego aqui nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, então eu tenho meu primeiro ponto picô. Agora, eu vou fechar 2 pontos altos juntos aqui no mesmo espaço. Começo o ponto alto, tirando uma alcinha e tirando 2. Sobram 2 ali na agulha. Começo o próximo ponto,
tirando uma alcinha e tirando duas. Sobram 3 alcinhas, tiro todas de uma vez. Subo 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Pego aqui nessas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo para formar o meu ponto picô. Novamente aqui no mesmo espaço, eu vou fechar 2 pontos altos juntos. E vou fazer um ponto picô novamente. E mais uma vez, faço 2 pontos altos juntos, tudo aqui no mesmo espaço. Fechei aqui, ó, tudo de uma vez. Então, eu vou ficar aqui, ó, com esses bloquinhos. Aqui eu tenho 4 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. E 3 pontos picôs. Um aqui, outro ali e depois ali. E trabalho o último bloquinho de ponto fechado junto. Agora aqui eu vou fazer correntinha de separação para fazer um ponto baixo ali. Então, aqui também vai depender da tensão do seu ponto a quantidade de correntinhas. Aqui nessa peça eu fiz 4 correntinhas, quando era aqui na curvinha, e nos demais aqui eu fiz 3 correntinhas. Entre um leque, fiz 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo leque, 3 correntinhas e novamente o leque ali com ponto picô. Então, somente aqui na curva que eu fiz com 4 correntinhas para não ficar repuxado. Então, aqui eu faço 4 correntinhas. Venho dentro do próximo leque aqui, ó, e faço um ponto baixo. E agora eu trabalho 3 correntinhas. Então, somente aqui no cantinho que eu fiz 4. Entre um leque e o outro, agora eu vou fazer com 3 correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer um leque igual esse aqui. Então, eu vou começar um ponto alto. Começo o próximo e fecho aqui de uma vez. 3 correntinhas e faço um ponto picô. Novamente, no mesmo espaço, os 2 pontos altos fechados juntos, o ponto picô, mais uma vez, 2 pontos altos fechados juntos e mais um ponto picô. E para finalizar o leque, eu faço mais 2 pontos altos fechados juntos. Fico ali com os 4 bloquinhos de 2 pontos fechados juntos e os 3 pontos picôs. Então, você vai seguir assim por toda a volta da sua peça. Como eu disse aqui no início que o meu tem número par, então aqui no cantinho, se você fez aí uma peça que tem aqui número ímpar, aqui vai dar um leque aqui para você fazer dessa mesma forma aqui o ponto baixo. Como aqui eu não tenho, cheguei no canto, eu vou fazer um ponto baixo aqui na direção desse ponto baixo. Então, aqui eu faço 2 correntinhas. Como ele está bem próximo um aqui do outro, não preciso fazer as 3 correntinhas. Venho no ponto baixo e aqui eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas novamente. E cheguei aqui, ó, nesse espaço, entre os 2 pontos altos fechados juntos, esse ponto alto, eu trabalho nesse espaço aqui das correntinhas. Vou fazer um leque igual a este. Nesse espaço aqui, ó, depois dos 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu sigo fazendo o leque da mesma forma que eu fiz os demais. Com os 2 pontos fechados juntos, depois faço um ponto picô. Trabalho assim até ficar com os 4 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos e os 3 pontos picôs aqui nesse leque. Terminei aqui o meu leque, eu faço 2 correntinhas.
venho aqui nesse espaço, então eu pulo este, venho nesse do meio e sobra este aqui. Então, venho nesse do meio aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas novamente. E agora aqui onde eu tenho espaço das 3 correntinhas, eu vou fazer novamente um leque igual a este. Vai ficar desta forma aqui, ó. É a mesma quantidade de pontos, só que aqui, quando eu estou fazendo a curva aqui, ó, eu estou fazendo com 2 correntinhas de separação. Somente na lateral que eu aumento ali para não ficar repuxado por causa da distância entre um e o outro aqui. Então, depois das 2 correntinhas, eu faço o leque aqui, com os bloquinhos de pontos altos fechados juntos e faço os pontos picôs aqui também. Aqui, depois que eu terminei, bem nessa direção aqui, ó, no cantinho, faço as 2 correntinhas, pulo esse primeiro espacinho e venho aqui nesse próximo espacinho. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e agora eu venho aqui, ó, nesse espaço entre o ponto alto e os 2 pontos fechados juntos. Pulo esses demais espaços ali. E aqui eu trabalho novamente esse leque. Então, aqui na curvinha, nos 4 cantinhos, vamos ficar com 3 leques. Então, aqui ficou desta forma aqui, ó, nos 3 leques aqui no cantinho. Depois que eu fiz o leque, aqui no cantinho, então, eu faço as 4 correntinhas de separação. Venho no próximo leque e faço um ponto baixo. E agora, sigo fazendo as 3 correntinhas aqui dentro do leque. Eu repito o leque, no próximo, se eu tiver mais leques aqui, ó, é um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque, sigo assim até chegar no cantinho. Quando chega ali no cantinho, da mesma forma que eu fiz aqui, eu tenho que fazer nos demais, se estiver trabalhando aqui com quadradinhos de número par. E se for ímpar, você vai seguir fazendo aqui no cantinho, vai dar o ponto baixo, e você segue da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, você vai fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui, você vai fazer o leque. Aqui vai dar o ponto baixo. Depois que termina aqui o ponto baixo, finaliza ali, faz as 2 correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês como que eu vou finalizar, vamos fazer de conta aqui, ó, que eu fiz toda a peça. Aqui eu fiz o leque, pulei esse ponto, fiz as 2 correntinhas e o ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer aqui as 2 correntinhas e vou finalizar aqui, ó, bem em cima onde eu iniciei, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio e levo para o lado avesso. E aqui daí eu arremato esse fio. Não vou cortar aqui, porque depois eu vou continuar ali a minha peça, mas você vai cortar aqui e vai arrematar. E vai ficar pronta assim, então, a peça desta forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link das redes sociais da artesã, de onde eu vi que tem esse modelo aqui dessa manta. Peço que vocês também estejam lá seguindo o trabalho dela, que são todos lindos. E eu quero agradecer a todos pelo carinho e atenção. E até a próxima videoaula.